Oi? Dorothy Kelly Patterson certa vez disse: os meus filhos não se lembrarão das palavras de sabedoria que eu lhes disse ao longo dos anos. Nem os seus se lembrarão dos bons conselhos que você lhe deu. Mas um retrato indelével de quem você é e como viveu estará gravado na mente e plantado no coração deles. Queremos ser bons administradores do planeta por causa da responsabilidade que Deus nos confiou em relação à criação, na verdade? Precisamos causar a impressão mais positiva e mais duradoura possível na vida das pessoas. Para fazer isso, é necessário ter um firme propósito em relação ao tipo de impressão que deixamos. Não é preciso tornar-se missionário internacional, ser milionário, nem pedir demissão de emprego. Se quisermos causar um impacto sobre aqueles que nos seguem, precisamos apenas amar a Deus, servir aos outros e doar aquilo que já nos foi concedido. Pense numa experiência recente em que suas crenças espirituais levaram a uma aplicação prática de serviço às pessoas. Do mesmo modo que devemos controlar a emissão de gases tóxicos industriais e diminuir a poluição, devemos lidar com os resíduos que se acumulam em nossa alma. Pode ser tentador desprezar nossas próprias faltas e deficiências e nos concentrar exclusivamente nos erros alheios. Todos nós conhecemos as pessoas que se orgulham de sua espiritualidade, mas apontam as falhas dos outros e ignoram as suas próprias. As notícias transformadoras de vida é que Jesus Cristo nos perdoa e nos limpa, até mesmo do entulho mais oculto. Se quisermos deixar um legado de graça para aqueles que nos sucederem, temos de começar reconhecendo a nossa necessidade pessoal do perdão de Deus. Então pense, qual sua reação normal ao refletir sobre os seus pecados e suas deficiências? Como você costuma reagir às falhas e aos pecados dos outros? Ao sentirem o perdão e o amor de Deus pelo presente que é o seu filho, as pessoas, em geral, prontificam a pedir perdão àqueles que a feriram e a estender misericórdia àqueles que a magoaram. Se julgarmos menos e confessarmos mais as nossas próprias deficiências, investiremos num legado eterno. Sabe qual é? Nosso caráter e seu efeito sobre as gerações futuras. O ato de abrir o coração pode restaurar o nível de paz que o orgulho, a ira e a pretensão roubaram de nós. É muito comum tentarmos fazer acertos com os outros sem de fato aceitar e sentir o poder da graça em nossa vida. Nosso Pai nos capacita a viver uma vida transformada quando admitimos os nossos erros e as consequências dele. A graça me aceita como eu estou, mas a graça também me dá poder de mudar. O apóstolo Paulo, aconselhando Tito, em sua carta no capítulo 2, verso 1, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Devemos aceitar uns aos outros e mostrar o amor de Cristo aos que estão à nossa volta. Isso pode significar que às vezes haverá uma confrontação com os outros ou que será preciso humilhar-nos a ponto de confessar-lhes e pedir perdão. Quanto mais colocarmos a prática da graça em nossa vida, maior será o legado que deixaremos. A graça não é uma pequena oração que se recita antes das refeições, mas a graça é a maneira de eu e você vivermos. Faça um desafio então para você. Passe algum tempo com Deus em oração e confissão. Peça que Ele lhe revele a graça de uma maneira nova, de modo que você consiga compreender melhor a plenitude do amor que Deus tem por você. Pense nisso e amanhã nos vemos novamente, se assim Deus nos permitir. Forte abraço!